Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Ios, Theos, Soter. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento bíblico em série de mensagens que vai mudar e transformar a sua vida. Aqui agora eu desejo que você que está conectado se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu trabalho, ou na rua, em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Se prepare. Eu vou compartilhar para você agora a parte 10 da série de mensagens bíblicas na carta do apóstolo Paulo a 1 Timóteo. Ouça a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 a 10. Instruções pastorais à igreja. A palavra de Deus tem diretrizes seguras para o pastor lidar com as diversas pessoas na igreja. Pessoas de idade diferentes, de posição social diferente, com problemas diferentes. No capítulo anterior, vimos como o apóstolo Paulo tratou a questão da ação social na igreja, especialmente no cuidado das viúvas que não tinham suporte financeiro da igreja. Você ouviu como o apóstolo Paulo abordou a questão do sustento, disciplina e ordenação dos presbíteros. Agora, coloque sua total atenção nos princípios dados pelo apóstolo Paulo aos servos e aos ricos, e ainda mais como o apóstolo Paulo orienta Timóteo a lidar com os falsos mestres e o cuidado que deve ter como pastor do rebanho. O apóstolo Paulo instrui Timóteo a ministrar a diversos grupos na igreja, ao mesmo tempo que se mantém no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ouça, os servos cristãos. Estima-se que na época em que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola, a primeira epístola a Timóteo, havia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Muitos deles eram instruídos e cultos, mas não livres. Muitos eram servos domésticos e trabalhadores rurais. Outros eram funcionários, artesãos, professores, soldados e gerentes. Todos, porém, eram considerados por seus senhores meros instrumentos laboriais. A instituição escravagista era uma das maldições do mundo antigo, e como ferramentas vivas, os escravos carregavam o Império Romano nas costas. A lei romana não proibia aos seus senhores de escravos que tratassem mal a seus servos. Eles podiam ser condenados a trabalhos forçados, encarcerados, açoitados, marcados com ferro, em brasa, até crucificados. De acordo com John Stott,
São três as características que definem um escravo. Primeiro, a sua pessoa é propriedade de alguém, de modo que ele pode ser comprado ou vendido. Segundo, a sua vontade está sujeita à autoridade de outra pessoa. Terceiro, o seu trabalho é obtido pela força que o outro lhe impõe. A fé cristã não atacou frontalmente a escravidão a fim de não criar uma insustentável rebelião social. No entanto, a doutrina apostólica minou a escravidão ao ensinar que os mercadores de escravos estavam quebrando a lei de Deus, isso porque tanto os senhores como os escravos têm o mesmo valor aos olhos de Deus, uma vez que Deus não faz acepção de pessoas. Embora os escravos não tivessem nada a reivindicar, o apóstolo Paulo afirma claramente que senhores e servos são irmãos em Cristo e que em Cristo não há escravo nem livre, pois todos são um em Cristo. Mesmo que o escravo continue debaixo do jugo de seu senhor, ele é livre em Jesus Cristo e os Theos Soter. O apóstolo Paulo nem condena a escravidão, nem cita a revolução. O apóstolo Paulo ensinou, porém, grandes princípios que atuaram pouco a pouco com passo firme, que aboliram a escravidão e contribuíram para a libertação política e a justiça social. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter alcançou um grande número de escravos naquela época, os quais faziam parte da família de Deus. Aqui servos, entretanto, usavam de sua liberdade em Jesus Cristo e os Theos Soter para desobedecer ou afrontar seus senhores. Isso era um mau testemunho e criava obstáculos ao avanço da fé cristã. O apóstolo Paulo então passa a regulamentar a relação de servos e senhores, mostrando como ela poderia abrir as portas ao Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter, em vez de ser um entrave ao testemunho cristão. O apóstolo Paulo fala sobre dois grupos de servos. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, servos de senhores incrédulos. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. A conversão de um servo ao Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter não muda sua posição social. Mesmo após sua conversão, o servo precisa considerar seu senhor intimamente, do coração, externamente, através de sua postura, como uma pessoa digna de toda honra. Insurgir-se contra seu senhor como escravo rebelde ou trabalhar de forma negligente é um desserviço ao Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter, e uma mancha no testemunho cristão. Ao rebelar-se contra o seu senhor incrédulo,
um escravo estaria desonrando o Evangelho de Jesus Cristo e Theosote, o nome de Deus e a doutrina seriam blasfemados. Em segundo lugar, servos e senhores cristãos. Também os que têm senhores, os que têm senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e muito amado. Ensina e recomenda estas coisas. 1 Timóteo 6,2. Coloque a Bíblia em sua mente. Aproveitar-se do fato de que seu patrão é seu irmão em Jesus Cristo para se rebelar contra ele ou ser negligente no trabalho é um péssimo testemunho. O apóstolo Paulo orienta que os servos de seus crentes, de senhores crentes, os tratem com honra e trabalhem com mais denodo. Ouça agora os falsos mestres. Essa carta inicia com um alerta sobre os falsos mestres e termina com uma advertência sobre a ação perniciosa dos arautos da mentira. Em 1 Timóteo 1,3, o apóstolo Paulo observa, 1,3-7, Paulo observa as especulações dos falsos mestres quanto à lei, e em 1 Timóteo 4, de 1-5, a condenação feita por eles às coisas criadas por Deus. Agora, em 1 Timóteo 6, 3-5, Paulo os caracteriza como os que se desviam da sã doutrina, dividindo a igreja, motivados por avareza. Dessa forma, o apóstolo Paulo avalia os falsos mestres em questões relativas à unidade e à motivação. Os falsos mestres são heterodoxos quanto à doutrina, divisionistas quanto à prática e gananciosos quanto à motivação. Os falsos mestres podem ser identificados. Quer saber quais são suas características? Este é um grande momento. Em primeiro lugar, os falsos mestres são governados pela mentira. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Kyrios, Jesus Cristo, e com o ensino didascalaia, segundo a piedade, 1 Timóteo 6,3. Os falsos mestres apartavam-se da sã doutrina, abandonaram a verdade e desviaram-se da fé. Os falsos mestres viram as costas para a ortodoxia. Os falsos mestres trocam o evangelho de Jesus Cristo e Theosote por outro evangelho. Os falsos mestres trocam o genuíno pelo espúrio. Os falsos mestres trocam o verdadeiro pelo falso. Os falsos mestres trocam o pão nutritivo da verdade pelo caldo mortífero da mentira. Por discordarem da sã doutrina, os falsos mestres ensinam suas perniciosas heresias diabólicas. Existe um padrão na crença cristã, que é o ensino, a sã doutrina, a verdade, o mandamento e o que lhe foi confiado.
Os falsos mestres discordam da doutrina que vem do Evangelho de Jesus Cristo Zios Teossote, que promove a piedade, ensinando outra doutrina. Em segundo lugar, os falsos mestres são governados pelo orgulho. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações suspeitas, malignas. 1 Timóteo 6,4. Altercações sem fim. 1 Timóteo 6,5. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Por serem arrogantes e ignorantes, os falsos mestres promovem divisões. Os falsos mestres são como balões cheios de vento, gordos de vaidade. Os falsos mestres proclamam a si mesmos como o dono da verdade. Os falsos mestres gostam de discutir. Os falsos mestres são obcecados por contendas de palavras. No entanto, os falsos mestres são vazios, não entendem nada. Os falsos mestres são desprovidos da verdade e escravos da mentira. Discussões e disputas desse tipo não levam a nada, apenas acabam com os relacionamentos humanos. 5 resultados são apresentados: inveja, ressentir-se por causa dos dons dos outros; provocação, cultivar espírito de rivalidade e contenda; difamações, espalhar mentiras acerca de outras pessoas; suspeitas malignas, esquecer-se de que a comunhão se constrói com a confiança e não com a suspeita; altercações sem fim, o fruto da irritação. Ouça agora, em terceiro lugar, os falsos mestres são governados pela ganância, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6,5. Os falsos mestres são homens depravados e mentirosos. Além do mais, o vetor que governa a vida dos falsos mestres é o lucro. Eles, os falsos mestres, não estão interessados na salvação das pessoas e nem na saúde mental, emocional e espiritual, e sim no dinheiro que elas possuem. Eles, os falsos mestres, fazem da religião um negócio. Eles, os falsos mestres, distorcem o Evangelho de Jesus Cristo Zios Teossote e fazem dele um artigo comercial. Eles, os falsos mestres, transformam o templo numa praça de negócio. Eles, os falsos mestres, usam o púlpito ou a mídia como um balcão e os crentes como consumidores. A ganância insaciável dos falsos mestres governa suas motivações. Quero que se lembre disso. Ainda hoje, muitos obreiros inescrupulosos abrem igrejas como se fossem franquias. Essas empresas religiosas precisam dar lucro, criam mecanismos sofisticados e sedutores para induzir os incautos a fazerem gordas ofertas apenas com o intuito de propagar com mais celeridade suas falsas doutrinas e de viver
confortavelmente no luxo e no fausto. Quão diferente era a atitude do apóstolo Paulo. Ele, o apóstolo Paulo, chegou até mesmo a recusar o sustento da igreja de Corinto para que ninguém o acusasse de ganância. Ele, o apóstolo Paulo, nunca mercadejou a palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o apóstolo Paulo, nunca cobiçou de ninguém prata e ouro. Em momento algum, o apóstolo Paulo usou sua pregação com intuitos gananciosos. Quero que se lembre disso. Na Idade Média, a venda das indulgências foi uma mácula na vida da igreja. Hoje, porém, muitas igrejas chamadas evangélicas estão desengavetando as indulgências com novas roupagens. Falsos evangelistas, movidos por mera ganância, apelam por ofertas de amor e fazem promessas de prosperidade àqueles que lhe dão robustas ofertas como semente. Você precisa atentar para 3 fatos. Esse ensino é compatível com a fé apostólica? Esse ensino tem a característica de unir ou dividir a igreja? Esse ensino promove a piedade com contentamento ou, pelo contrário, promove a cobiça? Se a mensagem pregada não está ancorada na doutrina dos apóstolos, se divide a igreja, estimula a cobiça, então esse é um falso ensino. Quero que se lembre disso. Ouça agora os cristãos pobres. Paulo, o apóstolo, ergue a voz para advertir sobre os perigos da ganância. 4 fatos são apresentados. Quero que se lembre disso e preste bastante atenção. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, a riqueza não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6,6. O termo grego autarqueia, traduzido por contentamento, significa uma suficiência interior que nos mantém em paz a despeito das circunstâncias exteriores. A palavra grega autarqueia era um termo técnico na filosofia grega usado para indicar a independência do homem sábio com relação às circunstâncias de sua vida. O contentamento autarqueia não vem quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos, mas quando restringimos nossos desejos às coisas essenciais. Guarde isso em sua mente. O verdadeiro contentamento autarqueia vem da piedade no coração, não do dinheiro na mão. A felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. O propósito da vida não está no ser, no ter, mas no ser. O contentamento autarqueia genuíno não é a autossuficiência, mas a cristossuficiência. Nessa linha de pensamento, quero dizer que essa autossuficiência está em Deus e não no ego. O indivíduo verdadeiramente piedoso tem paz com Deus, alegria espiritual, segurança da salvação e convicção de que, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem
para o bem. Por isso, não sente necessidade de muitos bens terrenos guardados para muitos anos, que não podem satisfazer a alma. Está contente com o que tem. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas quem você é. A grande fonte de lucro não é o dinheiro, mas a piedade com o contentamento. As livrarias estão cheias de livros nos ajudando como ficar ricos, mas poucos livros nos ensinam que a verdadeira riqueza não é quanto dinheiro carregamos no bolso, mas quanta piedade temos no coração e quanto contentamento cultivamos na alma. O livro de Provérbios diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Provérbios 13:7. O apóstolo Paulo afirma que ele era pobre, mas enriquecia a muitos. Nada tinha, mas possuía tudo. 2 Coríntios 6:10. Coloque a Bíblia em sua mente. Ser rico não é a mesma coisa que ser feliz e contente. Não raro, os ricos são as pessoas que mais se suicidam. São as pessoas mais vazias. O primeiro bilionário do mundo disse: o homem mais pobre que conheço é aquele que só tem dinheiro. É claro que o apóstolo Paulo não está fazendo apologia da pobreza nem combatendo a riqueza. O apóstolo Paulo não censura a riqueza. O apóstolo Paulo combate a avareza. Não é pecado ser rico, nem é virtude ser pobre. O que Paulo está dizendo é que o contentamento interior é um tesouro maior que a riqueza exterior. Ouça agora em segundo lugar. A riqueza não dura para sempre, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Entramos no mundo de mãos vazias, e dele nos despediremos de mãos vazias. Não podemos levar para a eternidade a riqueza que acumulamos nesta vida. Não há caminho de mudança em enterro nem gaveta. Não há caminhão de mudança em enterro nem gaveta em caixão. Entramos no mundo nus e saímos deles cobertos com a mortalha sem bolso. Os bens são apenas bagagens que levamos nessa viagem do tempo, não estarão na eternidade. A nudez final da morte mostra e sublinha a nudez inicial do nascimento. Entre esses dois pontos da história, podemos juntar muito ou pouco, mas na hora final teremos que deixar tudo. O homem está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal. A riqueza não é duradoura. Jó entendeu isso quando disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Jó 1:21. Às vezes você corre desesperadamente atrás daquilo que não pode acumular permanentemente. Você passa a vida atribulado, não tendo tempo para Deus, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para si mesmo, e quando você morrer, não poderá levar nada.
Quando o primeiro bilionário do mundo morreu, algumas pessoas perguntaram ao seu contador no cemitério quanto o doutor deixou. E o contador respondeu: ele deixou tudo, não levou nem sequer um centavo. Jesus Cristo Dios Teosote contou uma parábola acerca de um homem rico que fez uma colheita colossal. Ele construiu celeiros e disse à sua alma: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Lucas 12, 19. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, podemos viver satisfeitos com muito pouco, tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. Precisamos de muito pouco para vivermos contentes. Acumulamos muitas coisas em nossa bagagem, como se essas coisas pudessem nos fazer felizes. Comida, roupa e abrigo é o bastante para nosso contentamento. Estamos tão saturados de luxos que nos esquecemos de como desfrutar as coisas mais essenciais. O apóstolo Paulo não está advogando a austeridade ou o ascetismo, mas o contentamento em lugar do materialismo e da cobiça. Você não precisa de muito dinheiro para ser feliz aqui e agora. Podemos viver com muito pouco. As pessoas mais felizes são aquelas que voltam para casa cheirando graxa. Um prato de hortaliças é melhor que o banquete onde há contendas. A palavra de Deus diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ela é capaz de viver. Nunca havia uma família unida em torno do dinheiro. As famílias que mais brigam são aquelas que mais têm. O dinheiro divide, separa. O dinheiro não tem liga. Muitas famílias vivem em pé de guerra por causa da distribuição da herança. Os pais trabalham desesperadamente para juntar dinheiro. Não tem tempo para os filhos e depois que morrem, o dinheiro que acumularam tornam-se motivo de brigas e contendas para os filhos. É tolice pensar que se morar numa casa mais bonita, ou tiver um carro mais novo, ou usar roupas de grife, você será mais feliz. Não estou dizendo que você não deve ter alvos financeiros, nem deve estudar mais, trabalhar mais e ser mais sábio na aplicação do dinheiro para melhorar sua condição de vida. Estou dizendo que a felicidade não está nas coisas, mas em Deus. Ouça agora, em quarto lugar, a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O desejo de ficar rico é uma armadilha que conduz ao pecado. O apóstolo Paulo passa dos pobres contentes
para os pobres ambiciosos que querem ficar ricos e são movidos pelo amor ao dinheiro. A riqueza não é uma maldição em si, nem a pobreza uma bênção em si. Ser rico não é pecado, nem ser pobre é uma virtude. O que a palavra de Deus ensina é a piedade com contentamento, e o que a palavra de Deus, a Bíblia, proíbe é a ambição de ficar rico, colocando o dinheiro em primeiro lugar em seu coração. Jesus Cristo, Osiós Teossote, foi categórico em afirmar que a vida de um homem não consiste na mudança de bens que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. A riqueza, como fruto do trabalho e da providência divina, é uma bênção. É Deus quem nos dá força para adquirirmos riqueza. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Há muitas pessoas ricas e piedosas. O problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas tê-lo no coração. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. O desejo por riqueza pode destruir você. Aqueles que querem ficar ricos são dominados por um imoderado desejo de juntar coisas materiais. Esses que fazem da riqueza o sentido da vida, o vetor da sua existência, enfrentam 6 grandes problemas. Primeiro, o ambicioso caminha por uma estrada escorregadia. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. 1 Timóteo 6,9. João Calvino aponta que a causa dos males enumerados pelo apóstolo Paulo não são as riquezas, mas um imoderado desejo de tê-las, mesmo quando a pessoa é pobre. O pecado nunca anda só. A pessoa que cobiça riquezas geralmente anela honra, popularidade, poder, comodidade, satisfação, os desejos da carne. O desejo de ficar rico leva o indivíduo a muitas tentações e armadilhas. Para alcançar o propósito insaciável de ficar rico, muitos negociam princípios, transigem com a consciência, relativizam valores absolutos, sonegam, mentem, roubam, corrompem e são corrompidos. Muitos vendem a alma para o diabolos a fim de alcançar riquezas e acumular fortunas. O filme O Advogado do Diabolos retrata essa dramática realidade. Quer saber que tentação é essa e que o desejo da riqueza produz? Esse desejo leva o indivíduo a quebrar os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. Ele deixa de amar a Deus e ao próximo. Quer saber que ciladas desse desejo coloca diante da pessoa? A insatisfação permanente. A Bíblia anuncia: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Eclesiastes 5:10. Em segundo lugar, o ambicioso é dominado por desejos tolos e destruidores, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas. 1 Timóteo 6,9. A cobiça é um desejo insaciável que gera outros desejos. O indivíduo que tem como alvo de vida ficar rico passa a ter desejos insensatos
irracionais e perniciosos, ou seja, que escravizam e degradam. A cobiça é como a água. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. O desejo de ficar rico é um terreno escorregadio que empurra o indivíduo para outros desejos loucos e perigosos, como o sexo e o poder. O desejo de ficar rico engana as pessoas, pois em vez de dar liberdade, escraviza. Em vez de saciar, cria outros desejos a serem satisfeitos. Muitas paixões carnais, muitas tramas de infidelidade conjugal, muitos esquemas de corrupção são urdidos nesse laboratório da ganância insaciável. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, o ambicioso mergulha sua vida na ruína e destruição, as quais afogam o homem na ruína e perdição. 1 Timóteo 6,9. Como com o uso da palavra afogam, o apóstolo Paulo muda a figura de cilada ou armadilha para os perigos do mar. A ideia do texto é que uma pessoa amante do dinheiro acaba submergindo e afundando como alguém que é jogado no mar. Essas pessoas sofrem uma perda irrecuperável e acabam sendo destruídas. Aqueles que cobiçam riquezas, mesmo que as alcance, não encontram nelas prazer. Na busca de riqueza, perdem a paz, a integridade, a vida e a própria alma. Jesus Cristo Theos Soter acentua esse ponto quando pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O ambicioso cai nas malhas da ruína temporal e da perdição eterna. Essa busca desenfreada pelo lucro ilícito, essa ânsia pela riqueza, destrói a vida, produzindo medo, ansiedade, depressão, insatisfação no coração humano. E o fim dessa linha é a perdição eterna, o inferno, o lago de fogo, o choro e o ranger de dentes. Por trás do brilho fascinante das riquezas podem estar as trevas espessas da condenação eterna. Tome cuidado. Em quarto lugar, o ambicioso coloca as coisas acima de Deus e das pessoas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O termo grego pilarcuria, traduzido por amor ao dinheiro, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. O amor ao dinheiro é a estrada principal que conduz a todas as outras que desembocam na ruína. É preciso destacar que o dinheiro não é raiz de todos os males. O dinheiro em si é uma bênção. Com ele, o dinheiro, suprimos nossas necessidades e servimos ao próximo. Com ele, o dinheiro, ajudamos os necessitados e cooperamos com a expansão do reino de Deus. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza, mas o desejo de riqueza. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. O problema não é possuirmos riquezas, mas as riquezas nos possuírem. A cobiça se acha por trás de casamentos por conveniência. A cobiça se acha por trás
das perversões da justiça. A cobiça se acha por trás do tráfico de drogas. A cobiça se acha por trás do comércio da pornografia. A cobiça se acha por trás das chantagens, da exploração dos fracos. A cobiça se acha por trás da negligência às boas causas e da traição aos amigos. Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em quinto lugar, o ambicioso desvia-se da fé. E alguns nessa cobiça que desviaram da fé. 1 Timóteo 6,10. Ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Há indivíduos que vendem a consciência e apostatam da fé por causa da cobiça. Amam o prêmio da iniquidade como Balaão, cobiçam bens materiais como Acã, traem o Kyrios, Jesus Cristo e os Teossoter, como Judas Iscariotes. O amor ao dinheiro leva o homem à apostasia. Uma pessoa que ama o dinheiro transforma uma bênção no ídolo. Uma pessoa que ama o dinheiro substitui o doador pela dádiva. Uma pessoa que ama o dinheiro adora a criatura em lugar do Criador. Ouça em sexto lugar, o ambicioso flagela a si mesmo com muitas dores, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. O ambicioso atormenta a si mesmo. O homem que ama o dinheiro é um masoquista. Torna-se seu próprio algoz. Sua cobiça é um chicote impiedoso que o flagela com rigor desmesurado. Isso inclui preocupação, remorso e angústias de uma consciência culpada. O homem rico tem pelo menos dois problemas. O primeiro é o desejo de ganhar, 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 ganhar. O segundo é o medo de perder, perder, perder. O rico passa a vida inteira atormentando-se com muitos flagelos. O apóstolo Paulo não está a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Já parou para pensar nisso? Quer aqui agora entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Você sabe que a solução para a sua alma é Jesus Cristo. Venha para Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus e tem a oportunidade de ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia.